E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. E a de hoje, olha, é especial. E a gente vai mergulhar numa história clássica de virada de jogo, sabe? Uma que mistura tática de guerra com um ato de fé, assim, gigante. Estamos com comentários de duas bíblias de estudo sobre o capítulo 8 de Josué, e a nossa missão aqui é entender como um exército vindo de uma derrota humilhante não só se recupera, mas executa um plano que é tipo perfeito. E mais, como eles param tudo, no auge da vitória, por uma cerimônia que meio que define o propósito de tudo. Exato. E o ponto de partida é fundamental para a gente entender essa virada. Eles acabaram de sofrer uma derrota chocante na cidade de Ai. E não foi por falta de força, não. Foi por desobediência interna, um pecado, uma quebra de confiança ali no grupo. Então, este capítulo não é só sobre vencer uma batalha. É sobre ter uma segunda chance e, dessa vez, fazer tudo certo. A questão não é só conquistar um pedaço de terra. É, na verdade, restaurar a relação de obediência que eles acreditavam ser a fonte do sucesso. Por isso, a estratégia vai ser radicalmente diferente. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que já me salta aos olhos é como o capítulo começa. Vem uma ordem divina direto para Josué. Não temas e não te espantes. Quer dizer, uma injeção de ânimo para um líder que acabou de ver seus homens fugindo, né? De um inimigo que ele achava que ia ser fácil. Mas logo depois vem uma mudança muito prática. Em Jericó, na batalha anterior, eles não podiam pegar nada, era tudo consagrado. Agora, em Ai, eles podem pegar os despojos e o gado. Por que essa mudança? Qual o impacto disso na prática? Essa é uma mudança, assim, gigantesca. Em Jericó, por ser a primeira cidade, tudo foi considerado como os primeiros frutos, sabe? Uma oferta total a Deus. A proibição era um teste de obediência. Certo. Já a permissão, em Ai, funciona em dois níveis. No prático, é óbvio. Um exército em campanha precisa de suprimentos. Mas o nível simbólico é ainda mais forte. É um sinal de que o favor divino foi restaurado. O pecado que causou a derrota foi resolvido e agora a bênção material, a recompensa, pode fluir de novo. Imagina o efeito disso na moral das tropas. Com certeza, muda completamente. Passa de lute por dever para lute por dever e por uma recompensa que vai sustentar sua família. Isso deve ter mudado o ânimo de uma forma absurda. E essa nova moral parece que se reflete numa estratégia militar muito mais sofisticada, né? A primeira tentativa foi um ataque frontal quase arrogante. Agora o plano é outro. Exatamente. Eles mudam de uma demonstração de força bruta para malandragem, basicamente. Malandragem, gostei. O que isso nos diz sobre o que eles aprenderam com a derrota? Boa pergunta. Para mim, parece que eles aprenderam que a vitória não viria da arrogância deles, sabe? Mas da obediência a um plano mais inteligente. A primeira batalha foi: nós somos fortes. A segunda foi: nós somos espertos e obedientes. Essa é a grande virada de mentalidade. É a chave de todo o capítulo. Perfeito, é isso. Eles trocam a presunção por um clássico da estratégia militar do Oriente Próximo antigo, a emboscada. É um plano que exige paciência, coordenação e obediência cega. As fontes que a gente tem falam de 30 mil homens para essa emboscada, só que um dos comentários levanta uma questão linguística fascinante. A palavra hebraica para 1000, elef, também pode significar unidade, clã ou contingente militar. Ah, isso muda tudo na logística. Porque, poxa, esconder 30 mil homens atrás de uma colina à noite, sem fazer barulho, parece impossível. Mas se forem 30 unidades ou clãs, o número total seria bem menor. A operação se torna muito mais furtiva, muito mais plausível. Precisamente. O número exato é menos importante do que a complexidade do plano em si. Não é mais força bruta, é inteligência estratégica guiada. O plano é um movimento de pinça perfeito, desenhado para usar a autoconfiança do inimigo, que agora virou arrogância, contra ele mesmo. Vamos detalhar esse plano, porque a mecânica dele é genial.
Primeiro, essa força de emboscada é enviada durante a noite. Eles se posicionam a oeste da cidade, escondidos entre Ai e a cidade vizinha, Betel. Ficam ali, em silêncio, esperando. Enquanto isso, o grosso do exército, com Josué, avança abertamente pela manhã, vindo do norte, para todo mundo em Ai ver ele chegando. E eles são a isca. Depois da vitória fácil que tiveram antes, o exército de Ai está se sentindo invencível. O plano de Josué é atacar, fingir que está perdendo de novo e então ordenar uma retirada caótica, sabe? Fugindo para o deserto. A aposta é que o rei de Ai, vendo a história se repetir, vai mandar todo o seu exército atrás deles, numa perseguição frenética, deixando a cidade totalmente vazia. E o rei de Ai morde a isca com vontade. As fontes dizem que ele não deixa um único homem para trás. Ele sai com todo mundo, convencido de que vai conseguir outra vitória esmagadora. E é aí que a coisa fica realmente interessante. O sinal para o grupo da emboscada atacar não é uma corneta, não é um grito, é um gesto de Josué. Silencioso, visual, ele estende a lança que estava na mão dele em direção à cidade. E esse gesto, ele é muito mais do que um simples comando militar. Ele é carregado de um simbolismo poderoso. A lança estendida funciona como um sinal da autoridade divina, sabe? E o início do juízo sobre Ai. E tem um detalhe crucial que as fontes destacam. Josué não abaixa a lança até que a destruição da cidade seja completa. É uma imagem de foco e determinação inabalável. Nossa, isso me lembra outra história na hora. É um eco muito claro de Moisés lá no alto do monte com os braços erguidos para garantir a vitória contra os amalequitas. Enquanto os braços dele estavam levantados, Israel vencia. Se ele abaixava, eles perdiam. A conexão é a mesma, né? Exato. A conexão é totalmente intencional. Ambos os gestos reforçam a mesma ideia. A vitória não vem só da força ou da estratégia humana. Ela é divinamente orquestrada e sustentada. O papel do líder é ser o canal dessa intervenção. A lança de Josué é um símbolo de que a batalha pertence a Deus. Isso é interessante, porque o plano em si foi muito humano, muito tático, uma emboscada, uma isca. Mas esse gesto da lança parece dizer, ok, a nossa parte de inteligência foi feita, mas agora o resultado depende de algo maior. É essa tensão que o texto quer mostrar. Exatamente, você captou a essência. A estratégia é necessária, mas não é suficiente. O gesto de Josué é o reconhecimento dessa dependência. A partir daquele sinal, o plano se executa com uma precisão cirúrgica. O pessoal da emboscada invade a cidade vazia, coloca fogo em tudo e a fumaça subindo se torna o segundo sinal. O sinal visual para a isca, que agora vira um martelo. Josué e seus homens param de fugir, dão meia volta e atacam. Os soldados de Ai olham para trás, veem a cidade deles em chamas e percebem que a rota de fuga foi cortada. A armadilha fechou. Eles estão presos. É o colapso total da moral e da estratégia do exército de Ai. Eles estão encurralados em campo aberto, pegos entre as duas forças israelitas. O resultado é a aniquilação. As fontes dizem que toda a população da cidade, homens e mulheres, umas 12.000 pessoas, foi eliminada. É uma cena de destruição total. O rei é capturado vivo, mas depois da batalha ele é executado de uma forma bem específica. O corpo dele é pendurado numa árvore até o pôr do sol e depois é jogado na entrada da cidade em ruínas, coberto por um monte de pedras. A própria cidade é queimada e se torna um monte perpétuo de ruínas. Por que tantos detalhes sobre o tratamento do corpo do rei? Essa é uma ótima pergunta, porque esses detalhes não são aleatórios, sabe? Retirar o corpo da árvore ao pôr do sol, por exemplo, é uma obediência meticulosa a uma lei específica do livro de Deuteronômio, que proibia que um corpo ficasse pendurado durante a noite para não amaldiçoar a terra. Isso mostra que, mesmo no calor da vitória, o foco de Josué é seguir as regras à risca. Ele não está agindo por vingança descontrolada. Cada passo até o tratamento do inimigo derrotado é regulado pela lei. Entendi.
Então, cada detalhe reforça a ideia central. A vitória veio da obediência e essa obediência continua mesmo depois da batalha. É o fim de um capítulo muito violento e a gente esperaria que o próximo passo fosse qual a próxima cidade a conquistar. Mas não é isso que acontece, né? De jeito nenhum. E essa é a virada mais genial da narrativa. Em vez de manter o ímpeto militar, Josué para tudo, ele move um exército inteiro e toda a nação não para a próxima batalha, mas para uma aula magna de teologia a céu aberto. Essa pausa não é um desvio, é o ponto principal. Pera um pouco. Eles acabaram de vencer uma batalha gigante, estão no meio de território inimigo e o que eles fazem? Param tudo para uma cerimônia. Isso parece, do ponto de vista militar, uma péssima ideia. Por que essa pressa toda para construir um altar justo ali, naquele momento? Porque essa cerimônia não foi uma ideia de última hora. Foi o cumprimento de uma ordem direta que Moisés tinha dado muito tempo antes. Ele instruiu que assim que eles tivessem uma base segura na terra, deveriam ir para aquele local específico, os montes Ebal e Gerizim, para reafirmar a aliança com Deus. Fazer isso logo depois da vitória em Ai envia uma mensagem poderosa. O sucesso militar não é o objetivo final. A guerra abre o espaço, mas é a obediência à lei que vai dar sentido e propósito à vida deles nesse espaço. Faz sentido. A vitória militar só serve para criar a oportunidade de viver de acordo com as regras deles. E os detalhes dessa cerimônia são incríveis. O altar no Monte Ebal é construído com pedras brutas, não lavradas com ferramentas de ferro. Qual o simbolismo disso? A ideia é que seja algo natural, não contaminado pela vaidade humana, sabe? É um altar que aponta para o Criador, não para a habilidade do construtor. E nesse altar eles fazem 2 tipos de sacrifícios, certo? Holocaustos e sacrifícios pacíficos. Qual a diferença e por que os 2? Ótima pergunta. Pensa assim. O holocausto é uma entrega total. A oferta é completamente consumida pelo fogo. Simboliza uma devoção completa, somos totalmente teus. Já o sacrifício pacífico era basicamente um churrasco sagrado. Um churrasco sagrado. Isso. Parte era oferecida no altar, mas o resto era compartilhado numa grande refeição comunitária pelo povo. Então, ao mesmo tempo, eles estão dizendo, somos teus por completo e vamos celebrar juntos essa nossa comunidade na tua presença. É adoração e comunhão. E não para por aí. Josué então escreve uma cópia da lei de Moisés nas pedras do altar. É um ato de gravar permanentemente os termos do contrato social e divino deles no coração da terra que eles estão conquistando. E a plateia para tudo isso é a nação inteira. O texto faz questão de dizer homens, mulheres, crianças e, o que é notável, os estrangeiros que viviam com eles. Ninguém ficou de fora. E a cenografia que eles montam é de tirar o fôlego. A nação é dividida em 2. Metade das tribos fica em frente ao Monte Gerizim, que é associada às bênçãos. A outra metade em frente ao Monte Ebal, associada às maldições, às consequências da desobediência. E bem no meio, no vale, ficam os sacerdotes com a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus. É um teatro pedagógico em escala nacional. O povo está literalmente posicionado entre as bênçãos e as maldições com Deus no centro. E a partir dali, Josué lê em voz alta todas as palavras da lei, as promessas e os avisos. É uma renovação de votos nacional. Cada pessoa ali entende as condições da sua vida naquela terra. A escolha dos montes também não foi por acaso. Eles formam um anfiteatro natural. A acústica do vale permitiria que uma voz fosse ouvida por milhares de pessoas. Ou seja, não tinha desculpa de não ouvi direito. E a inclusão dos estrangeiros é um detalhe poderoso. Mostra que quem quisesse se juntar à comunidade de Israel era bem-vindo. Mas teria que viver sob as mesmas regras, as mesmas bênçãos e as mesmas maldições. Exatamente. A aliança era definidora da identidade nacional e era aberta a quem quisesse adotá-la. Então, quando a gente junta tudo, o que esse capítulo nos mostra? Ele começa com a vergonha da derrota, passa por uma estratégia brilhante que nasce da obediência e culmina não com uma festa pela vitória, mas com um compromisso nacional com o Código de Leis.
A brutalidade da guerra parece ser só o trabalho sujo necessário para chegar nesse momento sagrado. Isso. Este capítulo é um microcosmo de toda a jornada de Israel. A desobediência leva ao fracasso, o arrependimento e a obediência renovada abrem caminho para a restauração e o sucesso. E mais importante, a conquista da terra nunca foi o objetivo final. O objetivo era criar um lugar onde eles pudessem viver essa aliança com Deus. A guerra limpou o palco, mas a cerimônia no Monte Ebal foi o verdadeiro começo da peça. A terra é o palco. A relação com Deus é o enredo. Isso nos deixa com uma reflexão final. A narrativa coloca lado a lado, sem nenhuma transição suave, um ato de guerra total e um ato de adoração sagrada. O que essa justaposição tão direta sugere sobre a relação entre fé, lei e conflito no pensamento do mundo antigo, e de que forma essa conexão pode desafiar ou informar as perspectivas modernas sobre esses mesmos temas?